Gente, na aula remota eu expliquei para vocês resenhas mais orais e menos tradicionais, vamos dizer assim, menos formais. Nessa aula gravada, eu gostaria de dar um exemplo de uma resenha escrita, que é um pouco mais formal e um pouco mais desenvolvida. Essa resenha é sobre um conto do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um autor, ele escreve muitos poemas e contos policiais, de mistério, em que eu tenho um detetive seguindo pistas e usando raciocínio lógico para solucionar algum mistério. Esse conto, A Sociedade dos Ruivos, fala, na verdade, de um esquema feito para roubar dinheiro de bancos. E eles usavam uma falsa sociedade de pessoas ruivas para cavar um túnel e poder roubar o dinheiro. Como eu disse para vocês, a resenha pressupõe um resumo, mas não fica só nele. O resumo é a síntese do enredo do que acontece. A resenha eu vou ter avaliações, juízos de valores, expectativas, críticas do autor desde o começo e desde o título. A estrutura é título, um primeiro parágrafo de introdução, aí normalmente aparece o resumo, como está aqui, e depois aparece mais um parágrafo de críticas, de julgamentos e juízo de valor do autor, mas e termina com a indicação ou não da obra a partir do que foi dito. Essa é a estrutura de uma resenha. Eu quero mostrar para vocês aqui desde o começo, vejam isso aqui. O excelente mistério de Arthur Conan Doyle. Isso aqui é excelente, é uma opinião da autora, tá? Isso aqui é uma avaliação dela. A Sociedade dos Ruivos, um ótimo conto, de novo, isso aqui é uma opinião da autora que escreveu esse texto, produzido por Arthur Conan Doyle, pode ser classificado como uma obra excepcional. De novo, isso aqui, obra excepcional, é uma opinião indireta da autora. Ela não está dizendo, eu acho que é uma opinião excepcional. Ela está usando uma locução adjetiva para colocar qual é a opinião dela. Afinal, além de despertar certo suspense e mistério, enquanto lida, aumentando a curiosidade em relação à obra. Outra opinião da autora, opinião argumentada. Possibilita conhecer de forma agradável, de novo, o juízo de valor dela acerca da obra. Ela considerou o conto agradável. Mais uma das aventuras de Sherlock Holmes com seu assistente, Sr. Watson. Ainda por seu teor misterioso, a obra permite com que diferentes hipóteses sobre o caso sejam formadas, levando-nos a imaginar o desenvolvimento final da história distintamente, logo nos surpreendendo com o real desenvolvimento e desfecho dessa. Inicialmente, aqui começa o resumo. Então, de novo, a resenha pressupõe um resumo, mas ela não se limita a ele. Ela é maior que um resumo. Ela é maior que a síntese do que acontece naquilo que está sendo resenhado. A história apresenta a visão do Sr. Watson a Sherlock Holmes, que estava na presença de um homem de cabelos ruivos brilhantes, o qual se chamava Sr. Wilson, e precisava da ajuda para desvendar um mistério. Prosseguindo, o Sr. Wilson contou-lhes que possuía uma casa de penhores onde ele e seu assistente Vincent Spaulding trabalhavam, até que um dia Vincent o mostrou um anúncio de um jornal sobre a Sociedade dos Ruivos, fato que desde o início intrigava Holmes. Então o Sr. Watson e o Sr. Holmes começaram a investigar o caso. Afinal, um comunicado dizendo que a Sociedade dos Ruivos não existia mais surgiu e logo foram para Londres, onde Holmes pretendia ver o assistente da casa de penhores de Sr. Wilson. Ao ver Vincent, ele reparou em seu joelho, além de bater com a bengala no chão, sem explicar para Watson o motivo das suas ações, apenas dizendo para se encontrar com ele às 10 em seu apartamento. No horário marcado, Watson, Holmes e mais dois policiais, o que leva ao receio de um possível crime dentro do conto, se encontraram em frente à loja de Sr. Wilson, em um túnel que surpreendentemente levava para o banco da cidade. Ficaram esperando, fato que aumenta o teor de suspense da obra. A autora aqui, ela para a narração do resumo para de novo falar uma opinião dela. Isso aqui, para ela, aumentou o teor de suspense na obra. Até que Vincent Spaulding e outros homens surgem e estes pretendiam roubar o ouro francês contido no banco, mas logo foram presos e o caso resolvido. Por que o Holmes, que é o investigador, olhou para os joelhos do assistente? Porque eles estavam sujos. Então ele percebeu que o assistente, na verdade, estava ajoelhado cavando alguma coisa. E ele bateu na bengala para ver se o chão era oco. O som vibrou, então ele percebeu que embaixo tinha um som oco, ou seja, ele deduziu por essas pistas que o assistente estava cavando um túnel e ele queria saber para onde ia. Eles descobriram que chegavam num banco.
Contudo, a história não termina imediatamente após a resolução do caso. Arthur Conan, como uma forma de esclarecer todas as premissas, inferências, lógicas, pensamentos, tanto como explicar o porquê de cada ação tão bem pensada, isso aqui de novo, outra opinião da autora, para ela todas as ações desse conto foram muito bem pensadas, e a astúcia de Holmes descreve os acontecimentos que levaram este a desvendar o caso com tanta rapidez e na ausência de tantas pistas. Assim, a obra provoca surpresa ao revelar. Isso também é uma opinião da autora, provoca surpresa ao revelar que o assistente havia criado a Sociedade dos Ruivos para deixar o Sr. Wilson fora da loja, afinal ele era ruivo, para que pudesse cavar o túnel que o levaria com seus cúmplices ao banco da cidade. Arthur também explica o fato de Holmes ter batido com a bengala no chão. Simplesmente, ele percebeu que o mesmo estava oco, pois o túnel estava sendo cavado, e também define o motivo de ter reparado em seus joelhos. Era porque estavam sujos, e assim o detetive inferiu que Vincent passava grande parte do tempo ajoelhado cavando algo. E este algo estava abaixo dele. Agora vem uma conclusão, então, o que eu tenho com a estrutura da resenha. Um início de apresentação das características gerais daquilo que está sendo resenhado para você, que é o autor, das suas impressões iniciais da obra. Depois, normalmente vem um resumo, tá? Não é uma ordem muito fixa, mas enfim. Depois costuma vir mais algumas avaliações e aí um parágrafo conclusivo no qual eu ou recomendo ou não recomendo que o produto que está sendo resenhado seja comprado, que o CD que está sendo resenhado seja ouvido, que o filme, a série, a novela, o seriado que estão sendo resenhados sejam acompanhados, ou que o livro, o conto que está sendo resenhado seja lido. Dessa forma, o conto se torna muito recomendável e extremamente interessante. Isso são opiniões da autora. Vejam, se vocês não precisam colocar diretamente, eu acho o conto muito recomendável e interessante. Coloca isso de uma forma indireta. O conto se torna muito recomendável e interessante por todos os motivos que eu disse aqui. Isso é uma argumentação. Isso é uma conclusão a partir de todos esses argumentos. A obra provoca suspense, é mistério, é agradável, tem um enredo bom, as ações são bem pensadas, provoca suspense, surpresa, então ela é recomendável e extremamente interessante. Apesar de ser uma obra fictícia, as explicações e os acontecimentos do decorrer do conto promovem um certo realismo, como se ao ler a história estivéssemos participando do caso ao lado de Watson e Sherlock Holmes, a fim de desvendar passo a passo este mistério e concluir as hipóteses criadas.